podermos estar reunidos em nome de Jesus, agradecendo a presença dos amigos espirituais. Vamos então fazer uma prece por todo o nosso país, o nosso Brasil e o nosso planeta Terra. A hora é de confusão, mas está passando, vai passar. É apenas uma lição, uma aprendizagem, e nós vamos vencer. Um aviso, a livraria está aberta ao público. Então vamos pensar, quem se sentir à vontade, fecha os olhos e lembra da figura querida de Jesus de Nazaré, que nos apresentou Pai de amor e misericórdia, o Pai do Filho pródigo. Deus, Pai querido, agradecemos o estarmos reunidos aqui em Teu nome. Pedimos, Pai, por nossos lares, por nossos familiares, pelas casas religiosas, pelas casas espíritas, por todos os que foram afetados pela doença. E agradecemos, gratidão, Pai, pelo número enorme que conseguiu sair sem problemas. Agradecemos pela proteção desse clima maravilhoso do nosso querido país. Mas sempre pedir, Pai. Pedimos por nossa São Paulo, por nosso Brasil, por todo o planeta Terra, pelos que querem dirigir os países e sequer se dirigem, pelos todos os políticos, governadores, senadores, deputados, que eles sejam envolvidos, sobretudo durante as horas de sono, para que consigam compreender o respeito que devem ao povo que tentam dirigir. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal. Assim seja. Caros amigos, por um tempo indeterminado estaremos oferecendo o passe coletivo. É o momento em que se direcionam fluidos para envolver a todos, num mesmo clima fluídico de uma só vez, com auxílio da espiritualidade, como é o nosso caso, que oferecemos o passe espiritual magnético. A espiritualidade, conhecedora de nossas necessidades, nos amparam individualmente, conforme nosso merecimento. Por isso, tenham certeza que todos receberão o mesmo auxílio que é oferecido na Câmara de Passes. Esta medida vem ao encontro das orientações preventivas do momento para oferecer a manutenção de bem-estar a todos. Acreditamos que todos compreenderão e pedimos que fiquem atentos às nossas orientações. Deus tudo pode, estamos mergulhados na energia cósmica universal. Queiramos ou não, estamos envolvidos pelo pensamento de Deus, que não é um velho, que não é um homem, que é um conjunto de leis, é uma força poderosa que construiu todo o universo, o planeta Terra, todos os corpos físicos. Por isso, o Senhor Deus, Salmo 23, é o meu pastor, nada temeremos. Deitar-nos faz em verdes campos, guia-nos mansamente a águas tranquilas, refrigera nossa alma por amor ao seu nome. Ainda que andássemos no vale escuro da sombra da morte, não temeríamos mal algum, porque Deus está conosco, a sua vara e o seu cajado nos consolam. O Senhor Deus é nosso pastor, nada nos faltará. Nunca nos esqueçamos disso. Não se esqueçam também que a livraria está aberta ao público. E agora vamos falar sobre bem-aventurados os aflitos.
Jesus, a nossa luz, que deixou as dimensões luminosas e veio à Terra nos socorrer em nossa imaturidade espiritual. Jesus, que foi de uma paciência infinita com a nossa ignorância. Jesus, que continua a cuidar, a velar por todos nós, bem como sua querida mãe Maria de Nazaré e provavelmente seu pai José. Jesus está presente nas várias casas que se unem à espiritualidade superior, nas casas espíritas, mas temos que colocá-lo presente em nosso coração. E ele falou nas bem-aventuranças: bem-aventurados os pobres de espírito, porque verão o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados, diria Jesus, somos todos nós, quando nos lembramos da gratidão a Deus, de tanto que possuímos, e lembramos do Livro dos Espíritos, quando ele diz: queres ser feliz? O que basta? Ter o necessário e consciência tranquila. Mas por que tantos ficam aflitos? Existem duas espécies de aflição. A aflição real, por um problema que nos preocupa, mas que nós nos acalmamos quando nos ligamos à espiritualidade superior. Mas como? Eles estão ao nosso redor. Oramos, respiramos fundo, desenvolvendo a fé e confiemos. Cada um de nós, diz o Livro dos Espíritos, tem ao seu lado um anjo da guarda. Nunca estamos sós. Só quando rejeitamos o anjo da guarda e resolvemos andar por caminhos estranhos, escuros, temos o livre-arbítrio. Nos problemas difíceis, a aflição raciocinada, envolvida pela fé raciocinada. Eu sempre falo aos meus filhos, quando existe um problema, por exemplo, um indivíduo vai se afogar no rio e começa desesperado, entra em pânico, bate braços, pernas de uma forma maluca, vai para o fundo. Outro mantém a calma, consegue até ficar sobre a água, descansando, recebendo auxílio espiritual e consegue chegar até a margem. Muitas vezes, perante a doença de um filho, de um parente, de um amigo, desse problema que surge, quase que entramos em pânico. Não nos convém, não vale a pena, porque o pânico acaba com a capacidade de raciocínio e não nos permite sentir a presença dos amigos espirituais que tentam nos auxiliar. Sentamos, fazemos uma oração, antes coloca um copo d'água pedindo auxílio, força, coragem, certos de que o auxílio vem. E depois, de repente, intuições vêm, facilitando a nossa marcha. Eu conto sempre a história de uma amiga espírita que ligou para minha casa desesperada. Perdi minha mãe, parecia uma louca, ela não é assim. Eu falei, tudo bem, respira fundo, acalma. O que sua mãe tinha? Ela estava com Alzheimer, ela tinha diabetes. Falei, você ama sua mãe, amor? Quantos aninhos ela estava? 96. Falei, querida, o corpo físico tem prazo de validade. Você gostaria de ver sua mãe sofrendo cada vez mais? Não. Aceitemos a vontade de Deus. Deus sabe melhor o que cada um de nós merece e precisa. E existe a aflição tola. Uma conhecida minha com 75 anos está desesperada porque ela não vai poder fazer já a plástica para tirar as rugas.
Eu quase falei, filha querida, 75, daqui a pouco 80, 90, faz a plástica do lado de lá, que fica todo mundo jovem. Uma aflição desnecessária. Ouvi uma conversa também no condomínio, fingi que não ouvi, porque a gente não pode dar palpite na vida alheia. Mas a mãe quase chorando porque queria mandar a filha estudar em Londres e agora vem essa pandemia. Poupe-me. O mundo virando de ponta cabeça para retornar melhor e uma mãe preocupada em dar à filha uma passagem de ida para Londres para fazer um curso em Londres. O que tem que ser tem muita força. Fazendo o curso em Londres, ou como Edu Lira, que escreveu um livro, Da Favela para o Mundo, que saiu de uma favela, está o livro aí, Da Favela para o Mundo, leiam, é maravilhoso, no Google deve ter, que saiu de uma favela, a mãe fazia faxina, o pai estava preso, drogado, que ia com a mãe visitar o pai, os dois passavam por um exame terrível, e a mãe dizia para ele, tudo isso é tolice, você vai vencer. Nunca se preocupe de onde você veio. Preocupe-se para onde você quer ir. E este menino construiu um instituto, ele pediu auxílio a artistas, a empresários, e existe um instituto gerando falcões, quer dizer, transformando aves machucadas, aves necessitadas em grandes falcões, fortes, corajosos, vencedores. E arruma ainda emprego. Edu Lira. Quando eu li a história desse menino, e de vez em quando eu releio, eu falo, que força espiritual, que fé, que mãe maravilhosa. Outra mãe diria, ai meu Deus, seu pai é drogado, olha o que acontece com a gente, nunca. E ainda depois que o pai voltou para casa, acho que ele se tornou protestante, não sei. Diz Edu que ele parou de beber, ela o recebeu com todo amor. E diz Edu, nunca nem ela nem ele falaram mal do pai. Entenderam que era um espírito mais necessitado. Eles poderiam viver aflitos, uma vida miserável. Ele poderia ter entrado no crime ou nas drogas. A maioria, ele resolveu fundar esse instituto porque a maioria dos amigos dele morreu de overdose ou morte pela polícia, traficantes. Então, nós temos dentro de nós uma força interior que desconhecemos. Agora, essa força aumenta se nos ligarmos à espiritualidade superior. A própria parapsicologia fala sobre essa força. O que é a parapsicologia? É uma ciência que estuda fenômenos inabituais. Que fenômenos são esses? Os fenômenos que nós chamamos espíritas, os fenômenos que vêm de todos os tempos, desde o Egito antigo, da Grécia antiga, aparição de gente que já morreu, aviso de morte, pessoas que adivinham, parece que adivinham pensamento, pessoas que se comunicam pelo pensamento. Kardec explica tudo em A Gênese no Livro dos Médiuns. Jesus antes foi o pioneiro. Havia verdade, mas escondida. Só os iniciados ficavam sabendo. Jesus ergueu a verdade e explicou a todos. Sois deuses, sois luzes. O seu pensamento constrói, se olhares para uma mulher cobiçando-a. É possível curar. Jesus trouxe a verdade libertadora, o consolador prometido. Depois Kardec reapresentou. Aí aparece a parapsicologia interessada pelos mesmos fenômenos, mas não quer dizer que é espírita. E o que acontece? Descobre o poder do pensamento, confirmando Jesus de Nazaré. Eles fazem um aparelhinho que corta gotas d'água. E os paranormais, aqueles que têm pensamento firme, dirigem a gota d'água para onde desejam. O casal Povazzi, na França, fez outra experiência, a força do nosso pensamento. Nós também possuímos essa força, temos que aprender a utilizá-la. Eles vão fazer as experiências que os iogues fazem e os faquires.
pegam sementes e dividem. Um grupo recebe o pensamento firme. Cresçam, cresçam, cresçam. Outro grupo recebe só água. E, surpreendentemente, o grupo que recebe o pensamento desses paranormais cresce, explode em plantas, em flores, uma beleza. O outro cresce normalmente, lentamente. Como podemos nos entregar à aflição, que é o avesso do pensamento positivo? Então começamos a aumentar os nossos problemas. Não construamos, não construamos. Outro dia minha filha, ai que dor de cabeça, eu acho que é o coronavírus. Falei, se for nós venceremos, se não vencer era seu destino. Mas vamos ter calma, que coronavírus? Você tomou café direito? Não, mãe, eu ia fazer ginástica, não deu tempo. Eu falei, é isso, toma seu café, depois vamos fazer uma prece, tira-se a febre e está tudo normal. Já faz mais de um mês que ela estava com coronavírus. Não construa. Alguns indivíduos têm um problema, em vez de construírem luzes, ficam mergulhando nas sombras. O nosso pensamento é uma força que atrai outros que pensam igual. E podemos escolher a cada manhã que dia eu vou ter. Vou me ligar às luzes, àqueles que pensam luzes e meu pensamento vai se iluminar, ou vou preferir as sombras? O convite é esse. A angústia, a aflição, a depressão são construções escuras, tristes. Fazem até a nossa coragem desabar. E, de repente, aquilo que era uma dorzinha se transforma num furacão, uma dor imensa. Agora, se realmente houver um problema, aí tem que resolvê-lo. Não adianta gritar, espernear, reclamar, orar, que a força vem, o auxílio vem. Bem-aventurados aqueles que sabem, na hora da aflição, demonstrar coragem e fé. Como vamos duvidar da existência de Deus? Se começamos na África, um pequeno grupo de indivíduos humanos, no meio de insetos venenosos, e conseguimos caminhar e povoar toda a terra. Sozinhos não conseguiríamos até atingirmos, no século XXI, a compreensão da nossa força mental. Mas sempre fomos amparados por irmãos mais velhos. E se eles não nos abandonaram nas condições difíceis da nossa caminhada, em meio a um clima desastroso, a tempestades terríveis, não tínhamos para-raio, não tínhamos casa, não tínhamos instrumento. Reencarnamos, aumentando a nossa capacidade de pensar. Reencarnamos para aprendermos a viver bem. Construímos casas, colocamos para-raios, construímos casas de oração, construímos todo o conforto, até demais, é celular, é internet, que bem usados são excelentes. Agora, a única falha está sendo dentro do próprio ser humano, que ainda não descobriu a sua grandeza espiritual e que fica tão preocupado em mergulhar na festa do mundo. Olha agora, abriu bares lá em Londres, encheram, todo mundo bebendo sem máscara, bebendo, se abraçando, um cuspindo no outro. As gotículas, quando falamos, saem em grande quantidade. E o outro absorve e, se houver algum problema, vai se espalhando. Meu Deus, será que esses indivíduos não leram um livro de parapsicologia? Não leram um livro de física quântica? Não ouviram num programa de televisão as conquistas, descobertas do homem moderno? Será que eles continuam mergulhados espiritualmente nas cavernas, temendo tudo, criando deuses imaginários terríveis? Será que tantas vidas, tantos mestres, como diz um querido psiquiatra não espírita nos Estados Unidos, nesse livro lindo, Dr. Brian, de nada valeram para todos nós? Ainda queremos fazer sacrifícios para os deuses?
choramos, nos descabelamos, construímos um problema maior? Bem-aventurados os aflitos quando agirem com consciência. Bem-aventurados todos aqueles que têm a fé raciocinada no Criador. É até ingratidão duvidar. E diziam já os Vedas, milhares de anos atrás, a gratidão é o pensamento mais iluminado que nos liga imediatamente às luzes do universo. Queremos luzes. Então, nas nossas horas de aflição, vamos acender a luz da fé, a luz da lógica, a luz da razão, a leitura dos ensinamentos de Jesus de Nazaré. A leitura dos ensinamentos de Heine, por exemplo, parapsicólogo, que diz uma coisa linda que nunca a ciência permitiu. Ele diz, a mente não está no corpo físico, a mente é extrafísica. O indivíduo que morre, diz Heine, sua mulher, Luisa Heine, muitos parapsicólogos, o indivíduo que morre continua vivo, continua com a mente dele. E pode agir sobre outro e sobre o mundo à sua volta. A verdade agora não é mais dos iniciados, dos privilegiados. Jesus quebrou as barreiras que escondiam a verdade e nos explicou que todos somos privilegiados e que todos podemos auxiliar na construção do mundo melhor, nos construindo de forma melhor. O convite nunca foi ao sofrimento e à dor. Gênesis e Kardec. A maioria dos males é criação nossa. Às vezes, esquecemos de educar um filho. E já dizia a Bíblia, mãe, eduque seu filho e dê uma profissão, senão ele pode se tornar um ladrão. De outras vezes, pais maravilhosos educam 3 lindos, no meio tem um necessitado. Merece auxílio. Não por acaso veio com bons educadores numa boa família. E se uma mãe simples, humilde, sofrendo, trabalhando fora como faxineira, preocupada com o seu filho querido e ainda tendo que cuidar do marido drogado, conseguiu educar um menino de ouro. Ele teve vários prêmios internacionais pela obra por ele realizada, Gerando Falcões. Se uma mãe não se entregou ao desespero, à dor, ao choro e construiu um homem, por que nós, pais, mães, não poderemos construir-nos de forma melhor e construímos um mundo melhor? Este é o convite que Jesus nos fez. Este é o convite nos bem-aventurados os aflitos, que conseguem vencer as próprias aflições, modificando para melhor as suas condições de vida. E também o exemplo daqueles que aceitam e até procuram dificuldades do próximo. Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que era médico, atendia a todos de graça, morreu pobre de dinheiro, rico de bondade, de luzes, de inteligência. É preciso refletir. Somos indivíduos racionais. Temos a força de um pensamento e temos também que nos preocupar em descobrir essas invenções. Consulta o Google no celular. O que é telepatia? O que é pensamento positivo? A mente é física ou extrafísica, diz Heine. E nós vamos nos apossando de mais consolo, mais alegria de viver, de existir. Somos imortais, temos um exército de luzes nos amparando. E nós, por nós mesmos, temos uma força mental que acelera plantas, que cura doentes. O passe está no Jorei, o passe era dado por Jesus de Nazaré, o passe é dado pelos Espíritos. E hoje, nessa força mental que nós temos e com esse exército de luzes que nos ajuda, vamos pedir o passe coletivo. Imagina uma luz envolvendo. Se souber alguma região que tem algum problema, imagine a luz também se dirigindo lá, na certeza de que
Nós também somos deuses e luzes, poderemos fazer o que Jesus fez e muito mais. Então vamos